Olá pessoal, mais uma aula de saúde mental e hoje vamos falar sobre os transtornos de ansiedade, os transtornos ansiosos. Segundo o DSM, a ansiedade, os transtornos ansiosos, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivo e perturbações comportamentais relacionadas. Então, quando a gente vai pensar numa pessoa que tem um transtorno ansioso, a gente vai pensar numa pessoa que tem uma tensão muito grande, um medo muito grande, tá? E este medo é tão intenso que não deixa ele viver o dia a dia, tá? O medo e a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Vamos pensar assim, o que é o medo? Então, medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Então, de um lado tem o medo e do outro lado tem a ansiedade. O que é medo, então? Medo, sendo com mais frequência associados a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessidade de luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamento de fuga. Vamos pensar assim, uma pessoa que está andando na rua e vê um cachorro e ela sente medo, o que ela tem que fazer? Ela corre, ela vai se proteger, se defender daquilo, mas o animal está ali, ela está vendo o objeto que está ali causando medo. Já a ansiedade, sendo mais frequentemente associada à tensão muscular e vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Então, a gente vai pensar numa pessoa que tem ansiedade, num medo, mas esse medo não é palpável, esse medo não é visível. A ansiedade é um medo do futuro. Então, assim, se a gente for pensar o que é a ansiedade, a gente vai pensar numa sensação de apreensão frente a alguma coisa que vai acontecer. Vamos pensar no primeiro encontro amoroso daquela pessoa, quando vai conhecer o seu grande amor. Como é essa ansiedade? O que acontece? A pessoa vai se arrumar, ela vai no cabeleireiro, ela toma um banho que fica bem cheiroso, passa creme, passa perfume, compra uma roupa nova, se arruma para ter esse encontro. E quando está chegando perto, seu coração dá uma disparada, um frio na barriga, mas quando ela chega lá, ela encontra a pessoa, está ansiosa, de repente a mão treme, mas vive aquela grande história de amor. Isso é uma ansiedade benéfica. Se não fosse a ansiedade, ela não teria se produzido, ela não teria esperado com tanta emoção aquele encontro. E seria simplesmente mais um. E ela não ficaria gravado em sua memória como o primeiro encontro da sua vida. Nesse sentido, a ansiedade é benéfica. Mas e se fosse ao contrário? De repente ela estava tão ansiosa, ela foi, se arrumou tudo, ficou pronta para chegar no momento do encontro. E na mente dela começou um monte de pensamento. Ai, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, ele não vai gostar de mim. E vai pensamento, de repente começa a dar uma diarreia, vômito. E ela não consegue ir para o grande encontro da sua vida. Aí a gente encontra uma ansiedade patológica, uma ansiedade que tem que ser tratada, tá? Então, os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativa por serem excessivos ou persistirem além dos períodos apropriados do nível de desenvolvimento. Então, assim, cada momento da vida e a cada grande conquista, a pessoa vai ter um período de ansiedade. Quando a mãe está gestando, ela
tem a ansiedade de ver o rosto do bebê. Tá? Quando está chegando perto do parto, ela fica ansiosa, de repente até nem dorme mais e fica esperando este bebê. Tá? Mas se ela tem uma crise de pânico tão grande e ela tem que ir para o hospital por um ataque cardíaco, algum problema, essa ansiedade é patológica. Vamos pensar numa pessoa que vai fazer um concurso. Ela tem uma ansiedade, toda pessoa que vai fazer uma prova tem alguma ansiedade, porque está sendo colocada em teste, tá? E no primeiro momento fica aquela ansiedade. Mas daí a gente sempre respira fundo, dá uma relaxada, faz uma mentalização de alguma coisa positiva, relaxa, que daí vem e a pessoa consegue fazer a prova. Mas se ela pega a prova e entra num desespero, coração dispara, começa a suar frio, começa a ter vontade de vomitar, tem que sair da prova, isso é patológico. Tá? Então a gente vai pensar assim, eles diferem do medo ou da ansiedade provisório, com frequência induzidos por estresse por serem persistentes. Em geral, durando 6 meses ou mais. Então, a ansiedade, ela vai ser muito maior. E existem tipos de ansiedade em que a pessoa não consegue fazer mais nada de tão alto o grau de ansiedade. Então, os transtornos ansiosos são um grupo de condições caracterizada por ansiedade extrema e patológica. Sempre lembre, a ansiedade leve a moderada, ela é benéfica, porque te impulsiona a fazer coisas no seu dia a dia. É a ansiedade que faz com que você pense e elabore coisas para o futuro. Se não existisse a ansiedade, e ela está no nosso DNA, é uma defesa do nosso organismo, talvez os seres humanos não estivessem no planeta Terra. Por quê? Porque foi o medo e a sensação de luta e fuga que fez com que os homens das cavernas se protegessem e conseguissem viver em bandos. Até que nos dias de hoje a gente vê as famílias também se protegendo contra as coisas de fora. Então, a ansiedade e o medo, eles são importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa proteção, porém, quando se torna extrema e patológica, se consegue fechar um diagnóstico para transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade pode ser tão desconfortável que eles param de executar algumas das atividades diárias para evitar o sentimento de apreensão. Alguns têm episódios aterrorizantes de ansiedade intensa que os imobiliza. Se for pensar numa pessoa que olha na TV um assalto e fica pensando nesse assalto e para de sair de casa de medo de ser assaltada, ela pode estar com um transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade é o tipo mais comum de transtorno psiquiátrico. Então, vamos pensar quando a gente falou da epidemiologia da saúde mental, naqueles 15% da população que vai precisar de um atendimento. Então, é o transtorno ansioso um dos mais comuns, tá? Ocorre em todas as culturas humanas. Então, como está no nosso DNA e veio dos homens das cavernas, é uma herança genética e está lá, gravadinho no nosso DNA. E a gente sabe que ele tem uma importância, tá? Nos Estados Unidos, afeta mais de 19 milhões de adultos e são responsáveis por 1/3 das consultas em saúde mental. Os transtornos ansiosos ocorrem em qualquer idade. Em qualquer idade ele pode desenvolver o transtorno de ansiedade. Porém, a gente vai ver essa ansiedade mais profunda
começando na infância, tá? Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. Então, a ansiedade, ela pode vir desde o momento em que a criança está começando a se relacionar fora da sua casa, a criança está indo para a escola e não consegue ficar na escola, aí a gente já tem que intervir, porque pode desenvolver um grande transtorno de ansiedade.